A Agência Nacional de Vigilância Sanitária recomenda que o governo federal adote medidas de restrição para viajantes e voos provenientes de 6 países da África. O motivo é a identificação de uma nova variante do coronavírus na África do Sul, batizada de Omicron. O medo da nova cepa, inclusive, derrubou os mercados de ações na Ásia, na Europa, aqui no Brasil também, com queda superior a 3%. Além da África do Sul, são citadas pela Anvisa como alvo das restrições outras 5 nações africanas: Botsuana, Lesoto, Namíbia, Zimbábue e Eswatini. Em uma nota técnica publicada hoje, a agência reguladora orienta a suspensão de todos os voos e da entrada de estrangeiros vindos dessas localidades. O órgão também recomenda uma quarentena para brasileiros ou residentes no país que tiveram passagem por um desses outros países nos 14 dias que antecederam a chegada ao Brasil. Em entrevista aqui à Band News FM, ainda há pouco, o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, disse que espera uma resposta do governo ainda hoje. Pois é, eu estava até lendo o Twitter aqui de um especialista, o Bruno Filardi, que eu já entrevistei uma vez, ele dizendo que os dados reais e não imaginados pela turma anti-vacina apontam que essa nova variante veio de infectados imunossuprimidos, infecção crônica por Covid em HIV. E ele reiterando que o melhor antídoto para variantes é a vacina. Então a gente fala desde o começo da pandemia que é importante se vacinar, até porque o vírus, quando ele fica circulando, e ele tem maior potencial de circular entre as pessoas não vacinadas, a partir dessa circulação pode surgir uma variante. E, obviamente, cada variante tem a sua especificidade. Essa aí foi denominada variante de preocupação, tem outros níveis, aí, outras categorias, mas acendeu o alerta já do mundo todo. E nós chamamos a atenção nesse programa, inclusive, quando a doutora Luana Araújo mandou áudio aqui para a gente, para o contraste da adesão à vacinação, na verdade, da estrutura de vacinação no continente americano, na Europa, para o continente africano. Lá eles estavam muito atrasados e isso apontava, né, para essa disparidade social e, eventualmente, até para algum tipo de egoísmo, algo para o que o mundo precisa atentar, porque estamos todos juntos nessa. Então, algo que explode ali num continente pode afetar o outro com toda a globalização, com todo o transporte feito de uma maneira muito mais célere no mundo moderno, e a gente fica preocupado de que uma nova variante possa chegar aqui. A gente ainda não tem a dimensão do tamanho do impacto dessa variante. Já se fala aí que ela pode ter um nível de transmissibilidade maior, já tem gráficos aí mostrando, os especialistas mostrando, vamos esperar, evidentemente, todas as declarações oficiais. Pode ser que não gere maior gravidade, mas que já atrapalhe aí a cobertura vacinal que a gente tem, não é que ela se perde completamente. Então você tem duas coisas acontecendo, pelo que eu tenho visto no noticiário, ao mesmo tempo. A pandemia dos não vacinados na Europa, que recrudesce o surto de Covid e que pode gerar novas variantes, e uma nova variante já surgida na África do Sul. E aí a gente entra no problema de como o Brasil vai lidar com isso, porque nós temos aqui uma infraestrutura de vacinação que foi mal aproveitada, principalmente em 2020, durante o começo da pandemia, quando o governo federal não quis adquirir vacina e começou aquela campanha anti-vacina que a sua claque faz até hoje. Mas houve uma adesão, apesar de toda a propaganda contrária, graças ao trabalho da imprensa, graças ao trabalho dos epidemiologistas, dos infectologistas, a população aderiu à vacinação. E aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, os dados hoje estão positivos. Nós estávamos discutindo de manhã o que o Rio pode fazer em relação a isso, já que está pensando em Réveillon, Carnaval, etc. Consegue se blindar, fazer um cordão sanitário, exigir a comprovação do esquema vacinal completo, para que as pessoas que entrem sejam apenas aquelas que estão protegidas e assim talvez possamos aglomerar? Ou será que vai haver uma permeabilidade nas fronteiras, não vai ser possível fazer esse cordão, pode chegar gente de fora trazendo um surto e aí é melhor não aglomerar, não ter um evento assim dessa natureza nesse momento?
sendo que você tem que tomar a decisão com 3 meses de antecedência. O carnaval é no final de fevereiro, nós ainda estamos na virada de novembro para dezembro. E outra coisa, que eu acho melhor eu comentar depois que a gente der a notícia que é conexa a essa, né, Fábio França, Débora Alfano, que é sobre o governo federal e em relação às fronteiras. Vamos complementar? Porque o presidente Jair Bolsonaro hoje afirmou que uma nova onda do coronavírus está a caminho, só que descartou um possível fechamento dos aeroportos. Bolsonaro chamou a medida de loucura ao ser questionado por um apoiador sobre a possibilidade de barrar os voos internacionais dos países que estão registrando alta nas contaminações. Sem considerar possíveis mutações, o presidente disse que o vírus já está aqui dentro e é preciso conviver com ele. Adotando uma linha parecida com a de Jair Bolsonaro, o ministro da Justiça, Anderson Torres, se posicionou contra a ideia de cobrar o certificado de vacinação contra a Covid-19 como forma de liberar a entrada de estrangeiros. A recomendação foi feita pela Anvisa em 2 notas técnicas enviadas à Casa Civil, isso no último dia 12, e Anderson Torres negou que o passaporte vacinal não impede a transmissão da doença. Cabe a ele, ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e ao ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, decidirem sobre as regras de controle das fronteiras durante a pandemia. Pois é, Débora, você veja que a Anvisa está dando recomendações mais duras. Já está falando para não permitir a entrada de gente que vem do sul da África, onde essa variante explodiu. Quer dizer, para impedir a entrada dessa variante no Brasil. Quando o presidente da República, Jair Bolsonaro, diz o vírus já está aqui dentro, a qual vírus ele se refere? Porque a variante pode não estar ainda, e se nós tomarmos medidas mais duras, pode ser que ela não entre. E esse é o momento da prudência, quando ainda não se sabe muito a respeito da variante. Então a Anvisa já se antecipou, olha, por prudência nesse momento, explodiu lá a variante nova, não vamos deixar entrar aqui. Claro que podemos participar de todos os esforços diplomáticos, todo mundo tem que estar em contato, as áreas de saúde de cada governo, sempre, mas, nesse momento, vamos preservar a nossa população. E as declarações do presidente, elas são um tanto contraditórias, a gente nem sabe também se isso que ele fala lá dentro do cercadinho para a sua massa de manobra vai ser uma política realmente do governo dele, porque até o Eduardo Pazuello, quando ele foi depor na CPI da pandemia, ele falou assim, isso aí ele falou na internet, mas não quer dizer que ele me deu a ordem para fazer. Então você tem um investimento na narrativa para fidelizar aquele setor do eleitorado mais reacionário, e você tem depois algum outro tipo de medida. Só que o Anderson Torres, que é ministro da Justiça do governo Bolsonaro, está de fato se posicionando contra a ideia de cobrar o certificado de vacinação contra a Covid-19 como forma de liberar a entrada de estrangeiros. Então, peraí, você tem lá a pandemia de não vacinados na Europa, variante surgindo na África do Sul, e a gente não pode aqui filtrar para que só entrem as pessoas devidamente vacinadas? Quer dizer, eles vão circular porque o presidente diz que não tem que conviver. Então eu volto àquilo que eu falei ontem. É justamente por a gente ter que conviver com o vírus que a gente precisa ter determinados filtros, porque senão a gente morre do vírus. Essa que é a questão. O presidente expressa as coisas, repetindo aquilo que ele aprendeu a dizer, sem que as coisas façam muito sentido, que tenham um nexo. Para que nós possamos conviver com o vírus que está circulando por aí, nós precisamos tomar o devido cuidado, porque senão nós ficamos contaminados, hospitalizados e podemos morrer. E aí o presidente diz que por ele não tem carnaval, o que soa também como uma bravata para agradar um determinado setor evangélico do eleitorado, por exemplo, Marcelo Crivella, por exemplo, que era bispo licenciado, da Igreja Universal, ele gostava ali de repudiar o carnaval para agradar quem repudia também e tal. E o presidente Jair Bolsonaro fala, não, por ele não tem carnaval. Quer dizer, então assim, deixa entrar pessoas que têm mais possibilidade de estarem contaminadas, têm mais possibilidade de estarem trazendo uma variante para o Brasil, mas não tem o carnaval. Quer dizer, será que não dá para fazer o contrário? Será que não é uma possibilidade de ter as duas coisas? Quer dizer, você ter o filtro e não ter uma grande festa nesse momento? É tudo isso que precisa ser debatido, sem esse tipo de bravata de rede social no cercadinho para sua massa de manobra. É uma questão seríssima. A gente está lidando aqui com a saúde do povo brasileiro, que pode ser afetado por qualquer tipo de decisão tomada, simplesmente, muitas vezes, como a gente viu ao longo dessa pandemia, para sustentar uma narrativa política.